É uma questão da USP. Diz assim, ó. Um novo exame sorológico para diagnóstico de uma determinada virose foi desenvolvido e testado inicialmente em uma amostra de 100 pessoas. Então, eles pegaram 100 pessoas, né? E aí, então, eles testaram esse novo exame sorológico para ver se tem ou se não tem aquela virose. Eles não dizem qual é a virose. 50 das quais tinham o diagnóstico comprovado da virose em questão e 50 indivíduos eram normais, seguramente sem a virose ou qualquer exposição anterior. Então, eram 100 pessoas, 100 pacientes, 50 tinham a virose, 50 não tinham a tal da virose. E aí eles entraram com um teste novo para ver a propriedade desse teste. Aí diz assim, o teste resultou numa sensibilidade de 98%. Opa, sensibilidade alta. E uma especificidade de 80%. Também é uma especificidade relativamente alta. Esse mesmo teste foi agora levado a campo em 2 populações. Puxa vida, não estava tranquilo até aqui, resolveram aplicar em 2 populações distintas. Olha que interessante. A primeira, que é a população A, com alta prevalência da doença. Prevalência na população A, 20%. E a segunda, na população B, que tinha baixa prevalência. Prevalência na população B dessa doença é 1%. Então, uma população que tinha uma prevalência alta da ocorrência dessa virose e população B, que a prevalência era baixa, era só 1%. Foram testados ao total 2.000 indivíduos dessas 2 populações. 1.000 em cada uma das 2 populações. Então, 1.000 indivíduos da população A e 1.000 indivíduos da população B. De posse dessas informações, os valores preditivos positivos e valores preditivos negativos calculados serão. E aí tem as respostas, né? Valor preditivo positivo A, positivo B, valor preditivo negativo A e preditivo negativo B, positivo A, positivo B e os números para vocês marcarem. E aí, quando você olha isso aqui pela primeira vez, você pensa, não, vou sentar e vou chorar, né? Porque isso aqui, como é que eu vou resolver calcular essa geringonça toda aqui, né, meu? Pô, calma. Primeira coisa, calma, a calça não está apertando, o seu celular não está com o WhatsApp aqui, pi, 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 pi. Eu quero que 100% dos seus neurônios prestem atenção aqui. Se você prestar 100% dos seus neurônios atenção nisso aqui, esquece a calça que está apertando, o WhatsApp, desliga esse WhatsApp aí apitando, desliga qualquer coisa que possa desviar a sua atenção e foca nisso aqui que vocês vão ver que dá para a gente entender e isso te diferencia muito na hora que você for responder a questão. Cara, a primeira coisa é você pegar todos os dados que a questão está dando. A questão diz assim, ó, bom, eu tinha 100 pessoas, 50% tinham a doença, 50% não tinham a doença. Então, 50% doentes, 50% não doentes. Então, eu tenho de 100, de um universo de 100 pessoas, 50 têm a virose, 50 não têm. A sensibilidade era 98%, a especificidade era 80%. E aí eles dizem assim, que eles aplicaram o teste na população A, então a população A tinha 1.000 pessoas, e a prevalência era 20%, e a população B, também 1.000 pessoas, e a prevalência era 1%. Isso é o que eu tenho de dado no enunciado da questão. Quem é que tem que chamar sempre para você começar a entender a questão? Sempre, cara. Vai por mim. Você vai lembrar de mim. Você vai dizer, aquele chato falou 50.000 vezes e aí agora eu estou aqui desenhando esse maldito jogo da velha. Se você desenha o jogo da velha, já é 50% do caminho andado aí para você entender a questão. Cara, olha só. Então aqui eu tenho pessoas doentes com a virose e aqui pessoas não doentes, sem a virose. Aqui eu vou ter, é sempre assim, né? Lembra que na vertical é sempre doente, não doente, na horizontal é sempre teste positivo, teste negativo. Aí a gente tem assim, ó, em um universo de 100 pessoas, que é aquela que diz no enunciado da questão, 50 são doentes, certo? Então, ó, doentes eu tenho 50 pessoas. Isso aqui é só o que a questão me deu, 50 doentes. E não doentes, eu também tenho 50, beleza? Então, 50 doentes, que é isso aqui, e 50 não doentes, que é isso aqui.
Aí ele me diz assim, ó, a sensibilidade é 98%. Se a sensibilidade é 98%, pensem comigo. Digamos que eu tinha 100 pessoas aqui. Se a sensibilidade é 98%, eu sei que 98 de 100 vão ter a doença e o teste vai ser positivo. E 2 pessoas de 100 vão ter a doença e o teste vai ser negativo. Isso, então, se eu pegar 100, né, que é a sensibilidade de 98%. Mas eu tenho 50 pessoas. Então, quanto que é 98% de 50? 98% de 50 é 49. Sim? Sim. E quanto que é 2% de 50? É uma pessoa. Então, transpondo para essa população de 50, eu vou preenchendo aqui 49 e 1. Quanto que deu a especificidade? 80%. Então, se eu fosse pegar 100 não doentes aqui, eu teria aqui 80 e aqui eu teria 20, certo? Para calcular a especificidade de 80%. Divide pela metade. Agora eu tenho 50 pessoas, então 80% de 50 é 40. E 20% de 50 é 10. Então, preenchi o meu quadro. Beleza, com os dados que eles me deram. Ok, até aqui. Mas aí, se você for ser rapidinho, aquela velha história, né? Não, então agora eu já tenho dados aqui, já vou calcular o valor preditivo positivo, porque eu sei que o valor preditivo positivo é pegar quem tem a doença e tem teste positivo e dividir por todo mundo que tem teste positivo. Aí você se ferra, porque foi ejaculação precoce, né? Foi, não, já vou fazer, já tenho os dados aqui, já... Calma. Sem ejaculação precoce, meu. Olha aqui. Isso aqui é para essa primeira população que o teste foi feito, é onde foi testado. Agora nós vamos transpor para essa população de 1.000 pessoas cuja prevalência da doença é 20%. Então, olha que interessante. Agora nós vamos pegar só a população A, que tem uma prevalência de 1.000, ok? Então, eu tenho, que tem 1.000 pessoas, na verdade, né? Então, a prevalência é 20%, mas eu tenho 1.000 pessoas. Pensem comigo, num universo de 1.000 pessoas, que é essa nova população que nós estamos transpondo os dados. Nesse universo de 1.000 pessoas, eu tenho uma prevalência de 20%. Então, se 20% é a prevalência, quanto que é 20% de 1.000? Concordam comigo que é 200, certo? Então, em 1.000 pessoas, eu tenho 200 pessoas sabidamente doentes. Não, mas como assim, Jader? Pensa, eles estão te dizendo no enunciado da questão que a prevalência da doença nessa população A é 20%. Então, se tem 1.000 pessoas nessa população, 200 são doentes, porque a prevalência da doença é 20%. Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte, você vai fazer, na verdade, o cálculo. Se nessa população de 1.000, 200 são doentes, 800 não têm a doença. Peguei 1.000 pessoas, 200 têm a doença, 800 não têm, só baseado na prevalência, que é 20%. Mas o que acontece é o seguinte, aqui eu tinha 49 verdadeiros positivos, 49 pessoas doentes com teste positivo, em um total de 50 doentes, que era a população onde foi testado inicialmente. Você vai fazer uma regra de 3, simples. Olha aqui, 49 pessoas são pessoas doentes em um universo de 50. Então, eu vou ter X pessoas doentes cujo teste foi positivo quando eu tenho 200 pessoas, porque eu estou transpondo para outra população. Aqui eu tinha uma população de 50, agora eu tenho de 200. Faz a regra de 3, o seu X vai dar 196. Então, para a população A, eu vou ter os 196 ali nessa primeira célula aqui, que são os verdadeiros positivos. Fechado? Ok. E como é que seriam os falsos positivos? Na verdade, a gente sabe que eu tenho 10 pessoas que não têm a doença e o teste deu positivo, ou seja, são os falsos positivos, em um universo de 50. Agora, em um universo de 800 pessoas, quanto que eu vou ter? Regra de 3, simples. 10 em 50, x em 800. Então, eu vou ter 160 pessoas e coloco ali o meu 160 naquele quadro. Então, cara, agora que você vai calcular o seu valor preditivo positivo. Por quê?
Porque você está transpondo para a realidade daquela população. Antes, a gente tinha a realidade da população onde foi testado, que era 50-50, bem bonitinho, assim, bem academicamente. Agora nós vamos para a vida real. Agora é que a gente sempre diz que chama na chincha, né? Então, agora é que a gente vai para a vida real, e aí a gente vai pegar aquela população de 1.000 pessoas com prevalência de 20% da doença. Então, eu sei que se a prevalência é 20%, dessas 1.000 pessoas, 200 são doentes e 800 não são. Eu estou transpondo os números para a realidade daquela população. Agora que você vai calcular o seu valor preditivo positivo. Como é que se calcula valor preditivo positivo? Você vai pegar e vai botar, agora o cálculo é o contrário, é na horizontal. Você vai pegar no seu denominador e botar todo mundo que o teste deu positivo, e no seu numerador você vai colocar todo mundo que o teste deu positivo e que realmente era doente. Ou seja, é a probabilidade que frente a um resultado, um teste positivo, que o paciente realmente tenha a doença. Então, o cálculo do valor preditivo positivo na população A é 196, que é o número que eu encontrei para essa nova população, dividido por 196 mais 160. Isso vai me dar, então, um valor de 0,55 na forma decimal, que se eu transformar para a forma percentual, dá 55%. O valor preditivo positivo na população A é 55%. Entendido? Ficou claro? Então, esse é o valor preditivo positivo na população A. Por que aqui é importante a gente mudar esses valores? Eu vejo que às vezes os alunos me perguntam, mas Jader, mas por que aqui tem que mudar os valores de acordo com a população? Lembra que assim, a sensibilidade e a especificidade são propriedades do teste. Esses valores são pétreos, são fixos, são totalmente dependentes do teste diagnóstico. Valor preditivo, na verdade, ele depende da população que você está aplicando o teste. Então é aquela velha história, pensa assim, ó, por que muda o valor preditivo de acordo com a população? Porque tem populações que a prevalência daquela doença é maior. Então, assim, se você for pegar, por exemplo, assim, risco de uma doença cardiovascular, por exemplo, de uma coronariopatia, né? Em uma paciente mulher, jovem, magra, que pratica atividade física, a chance dessa paciente ter algum tipo de risco é muito baixa. Dela ter alguma coronariopatia, alguma cardiopatia, é baixo. Agora, se você pegar uma população de homens, idosos, obesos, tabagistas, cervejeiro, né, a chance de ter algum tipo de doença cardiovascular é maior nessa população. Então, o valor preditivo positivo nessa população desses homens é muito maior do que naquela população de mulheres. Existe variação dos valores preditivos de acordo com a população que é aplicada. Beleza? Agora toma fôlego e vamos para a população B. Então, na população B, a gente vai pegar 1.000 indivíduos. Nessa população, a prevalência da virose é 1%. É uma prevalência baixa. Então, cara, olha só, se eu tenho 1.000 indivíduos e a prevalência é 1%, quantos que vão ter a doença, então? 10, claro. Se a prevalência é 1%, 10% de 1.000 de 1% de 1.000 é 10. Então, aqui eu vou colocar 10 pessoas doentes. Consequentemente, quantos indivíduos não vão ter a virose? 1.000 menos 10, dá 990. Então, já coloca ali, ó, 10 aqui nos doentes, 990 aqui nos não doentes. Agora fica fácil de você fazer o cálculo. Ó, 49 indivíduos são os verdadeiros positivos, ou seja, são aqueles que têm o teste positivo e são doentes, sobre 50 doentes. Então, 49 em 50. Quando eu tenho 10 doentes, eu vou ter x. Então, 49 em 50, x em 10. O meu x vai dar 9,8. E já coloca lá o 9,8 naquela casa, porque eu estou transpondo para essa população, para a população B. Agora, vamos ver os falsos positivos. Ó, eu tenho, então, 10 indivíduos que são os falsos positivos, ou seja, eles não têm a doença, mas o teste deu positivo, em 50 não doentes. 10 em 50, x em 990, que são os não doentes dessa população B. Então, na população B, eu vou ter 198. Vai estar ali no meu quadro, preencho a célula com o 198.
Cara, então agora vamos calcular o valor preditivo positivo da população B. O valor preditivo positivo, então eu vou pegar 9,8, que são aqueles doentes e o teste deu positivo, e vou dividir por cálculo na horizontal, ó, por todos que o teste deu positivo. 9,8 mais 198. Então, o valor preditivo positivo da população B vai dar 0,047 na forma decimal, que se você transforma para percentual, vai dar 4,7%. Então, o valor preditivo positivo na população B vai ser 4,7%. Cara, olha só, eu calculei então o valor preditivo positivo na população A e na população B. Encontrei esses números, ó, 55% na A e 4,7% na B. O que que isso significa? Que o mesmo teste, quando for aplicado numa população de alta prevalência da doença, ele tem um valor preditivo mais alto, porque a chance de você encontrar realmente um doente vai ser maior. Então, quando você tem um paciente que recebe um resultado positivo, a chance dele ter a doença é maior. Valor preditivo positivo é a mesma coisa que probabilidade pós-teste, certo? E na população que a prevalência é baixa, a chance de que ele realmente tenha a doença quando ele recebe um teste positivo é mais baixa, é 4,7%. Então, vejam como muda os valores preditivos de acordo com a população que a gente está. Puxa, agora temos que calcular os negativos. Vamos ver se só com os positivos a gente não consegue responder. 55 e 4,7. Positivo da A, 98%. Errado. Valor aí é negativo, né? Positivo da A, 55% e positivo da B, 5%. Deu 4,7 o valor preditivo positivo da população B. Dá para a gente arredondar para 5%, já que eles estão usando números mais redondos? Sim, eles não estão usando número com vírgula nas alternativas, né? Então, arredondando, a gente fica com 5%. Se vocês quiserem fazer o cálculo dos valores preditivos negativos, é a mesma coisa, é a mesma forma de fazer o cálculo. Mas, como só com os valores preditivos positivos a gente já consegue responder, a gente marca e acerta a questão.